Estamos de volta com o cardiologista Dr. Fábio Miranda, falando sobre a doença de Chagas. Dr. Fábio, a doença de Chagas, ela tem tratamento específico? Desde a descrição da doença inicial em 1909 por Carlos Chagas, até hoje, até os dias atuais, não foi encontrado, infelizmente, nenhum medicamento que pudesse se dizer bastante eficaz no tratamento da maioria dos pacientes que têm a doença de Chagas. Alguns medicamentos foram desenvolvidos e puderam ser utilizados e foram utilizados durante muito tempo no tratamento da doença, nas formas agudas da doença e na forma crônica da doença. Um desses medicamentos, o mais utilizado, era um medicamento chamado benzimidazol, que era fabricado por uma empresa suíça, se não me engano, a Roche, era o Roche-Kagan, e por muito tempo foi utilizado tanto na forma aguda quanto na forma crônica da doença, principalmente na forma crônica da doença. Mas os resultados do tratamento e a toxicidade do medicamento era muito tóxico, não permitiram a continuidade, vamos dizer assim, e o desenvolvimento nessa questão do tratamento da doença crônica. Hoje em dia, a gente ainda utiliza o benzimidazol em pacientes que adquiriram a doença de uma forma aguda, né? Tanto na forma alimentar, quanto na forma de transmissão. Existe uma forma de transmissão também acidental, né? Pessoas que lidam com o material desses pacientes podem acidentalmente serem infectadas, e você pode, na verdade, utilizar esse medicamento nessas formas de transmissão aguda. Existem poucos casos nos quais a gente utiliza na forma crônica da doença esse tipo de medicamento. Hoje em dia, praticamente em pacientes chagásicos que, por exemplo, têm uma doença cardíaca grave e vão se submeter a um transplante cardíaco, esse paciente pode reativar a doença e a doença, na verdade, acabar levando a uma nova infestação no coração novo dessa pessoa que ela recebe no transplante cardíaco. Nesse caso, esse paciente merece ser tratado com um medicamento também. Hoje em dia também, quer dizer, de alguns anos para cá, a co-infecção com o HIV, pacientes soropositivos para HIV, pela diminuição das defesas do organismo, acabam muitas vezes reativando a doença de Chagas. E nesse caso, você também tem indicação de tratamento. É mais raro, mas isso também pode acontecer. A gente tem que pensar nisso nos pacientes com HIV que a gente muitas vezes atende, né? E, enfim, o tratamento específico da doença, ele ainda, como é uma doença ainda fazendo parte das doenças negligenciadas, né? Não tem um trabalho de pesquisa importante na questão do tratamento específico da própria doença, tratar o Trypanosoma cruzi, que é o parasita que causa a doença. A orientação para os pacientes hoje da doença crônica que possuem a doença de Chagas, a forma crônica, seja ela cardíaca, seja ela digestiva, é fazer o acompanhamento, fazer primeiro o diagnóstico mais precoce possível da doença e poder começar a fazer o tratamento preventivo das complicações. Ou seja, esse paciente, quando começa a desenvolver a doença ou tem probabilidade de desenvolver a doença, merece um diagnóstico e um acompanhamento mais adequado. E hoje nós temos uma quantidade de recursos muito grande, muito maior do que a gente tinha antigamente para o diagnóstico e para a prevenção de complicações importantes nesse paciente. Então a gente tem condições de diminuir a mortalidade, diminuir a incidência de complicações, seja elas pelo bloqueio, seja elas pela arritmia cardíaca e pela insuficiência cardíaca, no caso da doença cardíaca, na forma cardíaca da doença, e poder diminuir a chance e melhorar a qualidade de vida e melhorar a sobrevida desses pacientes. Nós temos recursos para isso e nós lançamos mão hoje em dia de uma série de recursos que nós temos aqui no Instituto também para poder acompanhar esse paciente de uma forma mais adequada possível. Doutor, todas as pessoas que têm a doença de Chagas, elas apresentam sintomas? Na verdade, não. A doença de Chagas, na verdade, ela desenvolve sintomas cardiológicos em cerca de 30% das pessoas infectadas. Então, a maioria, na verdade, das pessoas que adquirem a doença é totalmente assintomática e não desenvolve, na verdade, doença ou sintoma nenhum. Mas o que a gente pode dizer é que hoje a maioria das pessoas que têm a doença cardíaca, que têm a forma cardíaca, que desenvolveram algum tipo de manifestação cardíaca, hoje em dia são assintomáticas, ou seja, não tem sintoma nenhum. E muitas vezes por isso há uma dificuldade
diagnóstica de atingir esse grupo de pacientes. Obviamente, quando a pessoa tem um sintoma mais importante, um desmaio, começa a inchar, começa a ter dispneia, falta de ar, essa pessoa acaba indo procurar o médico da sua região e acaba fazendo o diagnóstico com mais facilidade. Mas como eu falei no início, de cada uma pessoa que a gente diagnostica, outras 10 podem ter aí a doença de Chagas, às vezes até formas graves da doença e não serem diagnosticadas. Essas pessoas estão aí, como eu falei, dirigindo seus carros, dirigindo caminhões, viajando, né, com a sua família, e muitas vezes a primeira manifestação da doença é a morte súbita, por exemplo. Todo mundo aqui no norte de Minas conhece alguém que morreu de repente. Fulano morreu de repente. Essa história de morrer de repente normalmente pode ter, e a probabilidade de ter uma correlação com a morte súbita causada ou por uma arritmia cardíaca, ou por uma embolia, né, que é uma complicação também muito comum no paciente chagásico, ele pode acabar se manifestando sem ter nenhum histórico, sem ter nenhum pródromo, quer dizer, sem manifestar de nenhuma forma que pudesse levar essa pessoa a desconfiar da doença e ir procurar um médico. Então, como eu falei, a orientação é que cada um que tenha um parente de primeiro grau com a doença de Chagas, perca um pouquinho o seu preconceito, vá ao médico, faça uma avaliação, faça pelo menos um eletrocardiograma ou procure o próprio médico do PSF, procure fazer o exame diagnóstico, o exame laboratorial, que é muito comum, é muito simples e pode levar a uma chance maior dessa pessoa não ter uma complicação maior. Mesmo pessoas que têm parentes que têm a doença, mas que não têm manifestação nenhuma, podem manifestar doenças graves também. Então é muito importante que a gente possa fazer esse diagnóstico o mais precoce possível e tentar atingir essas pessoas, o máximo de pessoas possível, e poder tratar. Doutor Fábio, nós agradecemos sua participação no programa Bem Viver. Eu que agradeço, né? E estamos à disposição para isso também. O Bem Viver fica por aqui. Até o próximo programa.